Olá, seja muito bem-vindo. Estou feliz de ver você aqui. A ideia deste material, desta sequência de vídeos e cursos, é trazer para vocês o que eu consegui juntar mais didático, elucidando todas as principais filosofias dos egípcios, sumérios, dos gregos, dos cristãos, e assim criar um material que seja útil e prático. Eu espero que eu contribua com o seu conhecimento, com estes vídeos, essa playlist, para que você possa alcançar em algum momento a expansão de consciência. Meu nome é Walter Leite, você está no Mundo Filosófico. É um canal em que nós desbravamos o conhecimento oculto. Continuando, nós temos a mitologia nórdica. Foi escrita entre 800 e 1200 depois de Cristo. Você percebe isso na Escandinávia, né? Na Edda poética, na Edda em prosa. Então diz que o cosmos nasceu do vazio primordial entre os reinos do gelo e fogo. E esse processo, ou seja, o encontro entre o gelo e o fogo, gera Ymir, e o gigante primordial, cujo corpo é usado pelos deuses para formar o universo. E aí o cosmos é resultado da transformação de forças opostas, com equilíbrio dinâmico entre causa e ordem. Interessante destacar que, a depender da época e da cultura local, houveram transformações no conceito. Mas a mensagem central e a forma como a dinâmica da criação é explicada, nós percebemos que elas são muito parecidas. Eu digo isso, por exemplo, na mitologia nórdica, que eles usam o gelo e o fogo, né? Porque lá é uma região que neva muito. Não estou dizendo que esse é o princípio ou a razão por qual eles colocam o gelo e o fogo como elementos para aquele universo. Mas certamente que isso influenciou na forma como eles enxergam todo o universo e como eles entenderam a filosofia primordial que eles entendem como a formação do universo. A mitologia chinesa, por sua vez, foi registrada primeiro nos textos da dinastia Han, que datam de 2006 a.C. e podendo chegar a 2020 depois de Cristo, baseado em mitos orais, muito mais antigos, que dizem que o universo surge do caos primordial. E na tradição de Pangu, o gigante primordial separa o céu da terra e morre, formando os elementos do mundo com o seu corpo. E a criação reflete então a harmonia entre céu, terra e humanidade, ligada aos ciclos naturais. Já os hindus, que são do subcontinente indiano, nos textos como os Puranas e Mahabharata, compilados entre 1500 a.C. até 500 d.C., trazem conceitos de Brahma, Vishnu e Shiva e aparecem em textos védicos e pós-védicos. E ele diz o quê? Que o cosmos é criado e destruído ciclicamente por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma cria o mundo, Vishnu o preserva e Shiva destrói, permitindo renascimentos cíclicos. Então, a mensagem central é que a criação é um ciclo eterno, refletindo interdependência de criação, preservação e destruição. E os Dogons, na África, que tem uma mitologia fantástica. Perto ali de Mali, na África Ocidental, é conhecida por tradições orais e foi registrada somente por antropólogos do século XX, mas é de tempos pré-históricos. E eles dizem o quê? Que o cosmos tem como origem a criação por Ama, que é o Deus Supremo. E Ama molda o mundo a partir de um ovo cósmico, que contém a estrutura do cosmos. E a criação é um ato divino com um profundo simbolismo astronômico e espiritual. Já os maias, aqui na Mesoamérica, onde hoje fica entre a Guatemala e o México, foi registrada por Popol Vuh no século XVI, mas são mitos muito mais antigos, do período pré-clássico, vem 2000 a.C., mais ou menos até 250 depois de Cristo. E dizem que o cosmos é moldado por deuses criadores após tentativas fracassadas. Então os deuses formaram a humanidade a partir de diferentes materiais, barro, madeira e milho, mas foi com o milho que deu certo. Então a criação é um processo de aprendizado divino com forte ligação à agricultura e à natureza. Mais uma vez, a cultura local interfere na forma como os povos criam o seu conceito de cosmogênese. Aqui é um povo que tinha uma agricultura muito avançada. Então veja que para eles o homem sai do milho. Então é muito interessante toda essa forma de entender, porque nos ajuda a compreender como tudo isso vai se transformar num conceito universal de cosmogênese, que é o propósito desse vídeo. Já na mitologia japonesa, que foi registrada em Kojiki, 712 d.C., e Nihon Shoki, 720 d.C. Então eles falavam que o cosmos nasce do caos e da separação do céu e da terra. Então os deuses Izanagi e Izanami criaram as ilhas do Japão e outras divindades a partir de sua união e separação. Então a criação reflete a relação entre divindades, natureza e território. Em que pese no Japão estar falando da criação do continente, da ilha japonesa, ali também para eles é como surgiu toda a existência deles e a existência do universo, parte do Japão. É óbvio que, se você estudar a fundo as teorias que envolvem a mitologia japonesa, vão ver que existem outras teorias, mas elas refletem a mesma mensagem central. Por isso eu trouxe essa, porque é a mais conhecida. E por fim nós temos a zoroastriana e a inuit. A mitologia zoroastra
ela vem da Pérsia, que hoje é o Irã, registrada mais ou menos entre 1200 a.C. a 600 depois de Cristo, no Avesta. E lá diz o quê? Que o cosmos é criado por Ahura Mazda, o deus da luz e bondade. Então o processo de criação é que esse deus cria o mundo como manifestação do bem, mas enfrenta a oposição de Angra Mainyu, que é o espírito destrutivo. Tem um paralelo interessante com Brahma, Vishnu e Shiva, que são os deuses hindus. Então a mensagem principal, central dessa mitologia é que a criação é um campo de batalha entre luz e trevas, com o bem destinado a triunfar. E por fim, mas não menos importante, claro, nós trazemos o que os esquimós da mitologia inuit fala, que são das regiões árticas, Canadá, Groenlândia, Alasca, né? E eles preservam essa tradição oral deles por milênios, mas antropólogos do século XIX registraram isso. E eles falam que o cosmos é moldado por forças espirituais presentes na natureza. Seres ancestrais de divindades moldam o mundo frequentemente em meio a desafios e caos. Então a criação está profundamente conectada à sobrevivência e ao respeito pelos elementos naturais. Vocês percebem mais uma vez que todos os momentos e todas as culturas interferem um pouco no ponto de criação, mas a mensagem central é muito parecida. E por que eu trouxe essa lista enorme de teorias? Para vocês verem que ao longo do tempo, em lugares que não se comunicam, não se conectam de todo o planeta, Oriente, Ocidente, no centro das Américas, na Europa, na África, em momentos distintos, a mensagem é muito parecida, que muda mais pelo momento, pelo contexto, pela cultura de quem escreveu ou do povo que manteve essa tradição. Mas tem algo interessante. Existe um ponto de encontro das teorias. Todas as metodologias, filosofias, sociedades secretas. Existe um ponto em que elas falam a mesma coisa. Então, num esforço humilde de trazer para vocês um texto que reflita o compilado de todas essas filosofias, eu vou mostrar para vocês o que eu entendo como o texto que define a cosmogênese, trazendo uma mistura de todas essas teorias que nós falamos agora. E chegamos a esta humilde conclusão, a grande síntese cosmogônica. E vou ler para vocês porque faz muito sentido ter registrado isso pela palavra também. No princípio havia o absoluto, uma essência primordial, imutável e eterna, que contém em si todas as possibilidades. Este estado era um vazio pleno, ao mesmo tempo caos e ordem latente, onde não havia separação entre luz, trevas, matéria e espírito, ser e não ser. Então tudo está contido ali. É o infinito num ponto não manifestado. Então é a possibilidade, como uma semente. Por isso que muitas filosofias e mitologias falam da criação como um ponto. Então, de repente, surge um impulso de manifestação. No final, vamos falar desse grande mistério que está aí. Então, uma força criadora que rompe a unidade primordial, dando início à separação e ao movimento. Esta força se manifesta em níveis de ciclos de criação e destruição, onde o cosmos emerge, se organiza e eventualmente retorna à sua fonte. No primeiro estágio, o Uno se desdobra em múltiplos aspectos: energia, matéria, consciência, simbolizados como forças primordiais, deuses ou leis universais. A separação do caos é o ato inatural, o céu erguido da terra, a luz separada das trevas e os elementos primordiais, água, fogo, terra e ar, se organizam em harmonia. O cosmos assume forma por meio da interação de opostos, masculino e feminino, luz e sombra, criação e destruição. E neste processo, seres divinos ou energias superiores guiam a estruturação do universo, utilizando matéria pré-existente ou transformando o próprio caos primordial. E as hierarquias espirituais entram então em cena, mudando planos de existência que vão desde o mais sutil ao mais denso. Esses planos são habitados por consciências em evolução, desde deuses cósmicos até seres humanos. A humanidade, criada a partir da própria substância divina ou dos elementos naturais, é dotada de propósito espiritual. Participa então ativamente do grande drama cósmico, harmonizando-se com as leis universais e evoluindo em direção à perfeição. Então o cosmos é um ciclo vivo, sujeito a eras de criação, que são as manifestações, e dissolução, retornos ao estado primordial. Cada ciclo é uma oportunidade para que a consciência coletiva e individual se refina, aprendendo assim e aprimore do estado de unidade original. Os mitos de diferentes tradições simbolizam não apenas eventos cósmicos, mas também a jornada interior de cada ser em busca de sua origem divina. Veja que, com o desfecho, a cosmogênese tem como sentido olhar para dentro de nós mesmos e entender o nosso papel em todo este teatro chamado manifestação e não manifestação. Então, existe um universo dentro de nós, assim como nós também somos uma parte deste universo externo. Tudo isso está interligado.
Então, é muito importante que a gente entenda que Deus criou todo o universo para que consciências possam evoluir e se aprimorar. E assim, dando oportunidades de manifestar, não manifestar, para que essa dinâmica faça com que tudo esteja sempre em movimento e evolução. Não esqueci o grande mistério. Vou voltar no quadro para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Então, de repente, surge o impulso de manifestação. Aqui está o grande mistério. De repente, por um estudo em que a gente tenta trazer isso para o nosso mental, sair um pouco do campo da fé, é impossível, mas, hipoteticamente, o que é esse de repente? Onde eu quero chegar? Por quê? Por que tudo isso acontece? Este é o mistério da fé. Este é o mistério que faz com que nós temos que agradecer a toda a criação pela oportunidade, porque não nos é revelado o porquê tudo isso. Se Deus é tudo, por que Ele faz isso? Por qual razão Ele cria tudo isso? Por que nós estamos aqui? Não esta encarnação, esta vida, essa manifestação, mas porque todo esse universo foi criado. Qual é o sentido disso? Qual é a razão? Esta é a grande pergunta que, infelizmente, meus grandes amigos, eu vou deixar sem resposta. Mas eu creio que esta deve ser uma das perguntas que devem estar em nossas meditações. Porque este é o ponto central da grande sabedoria divina, do grande mistério de Deus. E aí, agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque realmente é maravilhoso poder estar manifestado e estar aqui com vocês, falando sobre esses assuntos tão interessantes e tão curiosos. Eu fico por aqui nesse vídeo, mas é só o começo, gente, deste assunto. Nós temos tanto a falar que eu prefiro ir cortando em vários vídeos para isso não ficar uma coisa muito chata e muito extensa. Mas eu agradeço muito se você chegou até aqui e assistiu tudo. Espero ter contribuído com a sua curiosidade sobre o assunto, sobre os estudos que você vem fazendo. De repente, agora você retomando alguns estudos, algumas leituras, possa fazer mais sentido o que você vai ler lá. Porque quando a gente elucida alguma coisa de uma forma mais abrangente, faz com que a leitura fique mais fácil. E é isso, o objetivo é esse, gente, é trocar experiências. Por isso eu peço que vocês interajam dentro do grupo, porque, principalmente no canal aqui fazendo perguntas, porque justamente o objetivo é esse. Eu não quero ser a voz que diz toda a verdade ou todo o conhecimento. Eu quero trazer hipóteses, quero trazer teorias, e vocês vão contribuir com isso comigo. Porque a ideia é essa mesmo, é eu trazer conceitos, teorias, mas nunca refletem 100% do assunto ou toda a verdade. O que vai fazer esse canal mais rico é justamente a interação de vocês nos comentários, para que a gente possa ir estudando junto. Por exemplo, essas perguntas que surgem. Este grande mistério é uma reflexão. Fique para nossas meditações. Mas outras perguntas podem surgir que vão ajudando o entendimento nosso e dos colegas que estão assistindo conosco. Então, olha, agradeço por você ter ficado até aqui e logo, logo sai um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, hein? Olha, fica com Deus. Um grande abraço para você e até a próxima, hein?